queridos participantes do CobraMed. Eu sou Adriana Schmidt, médica há quase 25 anos e vou conversar um pouquinho com vocês sobre um tema muito interessante, planejamento estratégico de carreira. É importante dar algumas pinceladas para vocês acerca da minha formação acadêmica, experiência profissional, como que eu comecei com os primeiros pacientes, como foi meu primeiro consultório particular, minha carreira solo, aprimoramento profissional continuado, como que a gente acabou evoluindo o atendimento e que para vocês possam fazer um planejamento estratégico de carreiras e concretizar os sonhos dentro da medicina, sempre colocando o paciente em primeiro lugar. Então, eu me formei em 1991, na PUC Paraná. Em 92 iniciei a residência médica e depois fiz mestrado na área de alergia, consegui o título de especialista posteriormente, fiz estágio nos Estados Unidos, que ajudou bastante a mudar a minha percepção de algumas coisas que a gente faz aqui no Brasil. Consegui o título de mestre, então, em 1998. Em 99, fui membro da Academia Americana de Alergia. Em 2006, eu resolvi dar uma mudança de áreas e fazer uma pós-graduação em Medicina Estética. E depois, em 2013, fui aceita como membro da Academia Europeia de Dermatologia e me motivou a fazer uma segunda pós-graduação, agora de Dermatologia. A que tipo de médica eu sou? Eu costumo brincar que eu sou a médica favorita dos meus pacientes, que a gente procura ampliar as áreas de atuação e abraçar novas áreas de conhecimento sempre. A primeira clínica nós abrimos em 5 profissionais, foi praticamente uma clínica test drive, né? Nós tínhamos uma sala, um imóvel comercial, acarpetado, não tinha adaptação muito para consultório médico, mas era o que a gente tinha naquele momento. E nós éramos em 5 médicos, dividíamos horários de atendimento, as despesas eram rateadas entre todos. Então a minha primeira alternativa foi, como que os clientes vão vir até mim? Entrei em todos os convênios passíveis de um médico entrar na época, que eram 24 convênios aqui na cidade de Curitiba. Os pacientes, então, na sua maioria, vinham pelo livro dos convênios. Para alguns convênios, eu era a única médica alergista na época, o que fez com que o meu consultório lotou rapidamente, né? As consultas e os procedimentos eram realizados na mesma sala, a gente não tinha nenhum auxiliar, nós mesmos preenchíamos as guias dos convênios, as consultas eram em prontuário de papel, e o nosso primeiro paciente, para não passar por aquela situação de paciente número 001, nós colocamos paciente 1001, muito orgulhosos, assim, o número 1001 à vista, né? Então, e o que acontecia? Havia uma certa desconfiança dos pacientes, é lógico, era uma única sala, vários profissionais, era uma sala adaptada, né, a estrutura, o local, a baixa idade dos médicos, e em paralelo, eu segui o ambulatório no Hospital Universitário Cajuru da PUC Paraná, um ambulatório de alergia que, aliás, é pelo SUS e eu mantenho até hoje, né? Daí, em 1997, isso foi em 96, foi um teste, né? A partir de 97, nós começamos a busca de um local para ser o meu consultório particular, daí sozinha. Procuramos um local acessível para a maioria dos pacientes, tanto aqueles que viessem de ônibus ou de carro. Formamos a nossa equipe, que era eu e uma secretária, né? Os pacientes continuavam vindo por convênios e indicações de outros pacientes já. Criamos uma identidade visual, uma logomarca, que eu acho bem importante, que é esse S bem torneado, azulado, até o que nós temos até hoje, mais estilizado. E começamos a fazer a seletividade dos convênios. Então, conforme a agenda lotava, a gente ia eliminando aqueles convênios que eram de maus pagadores, ou os convênios que glosavam muito. Então, nós fomos fazendo uma seleção ao longo dos anos e ficamos com os 3 a 4 convênios que melhor nos atendiam. Mais para frente, nós pudemos fazer reformas, adequando o espaço físico à clientela, equipamos uma sala de procedimentos, era pequena, mas pelo menos assim, as consultas e os procedimentos não eram realizados já no mesmo ambiente, né? Com o evoluir das coisas, vislumbrando já o crescimento da clientela, nós contratamos uma técnica de enfermagem para nos auxiliar nos procedimentos e fazer as pré-consultas. Sempre investimos em aprimoramento profissional continuado. A necessidade de estarmos sempre atualizados. Existem mudanças muito rápidas de condutas médicas, as verdades em medicina são cada vez mais transitórias, então nós temos que estar antenados
com os últimos estudos para passar o que tem de melhor para os nossos pacientes. Muito importante a participação em congressos e seminários, tanto nacionais como internacionais, geralmente como participante, mas muitas vezes como palestrante convidada e até como na comissão organizadora. Promovemos cursos de aperfeiçoamento profissional de técnicas específicas dentro das minhas áreas de atuação e também pós-graduações em áreas afins, para abraçar mais áreas de conhecimento e poder ter uma melhor resolutividade com os meus pacientes. Participo do departamento científico da Sociedade de Pediatria, fui uma das iniciadoras, estou sendo presidente por 2 gestões desse departamento científico de alergia da Sociedade Paranaense e represento o Paraná na Sociedade Brasileira de Pediatria no departamento científico de alergia. Então eu levo muito a sério essa minha participação em sociedades para engrandecimento profissional. E o papel social também. Eu fiz durante 10 anos um trabalho voluntário numa cidade aqui próxima e nunca me desvinculei totalmente no SUS. Ainda hoje, a cada 15 dias, eu dedico uma manhã inteira de consultas para os pacientes do Sistema Único de Saúde. O aprimoramento constante também tem que ser em informática. Nós temos ferramentas virtuais que têm que ser muito bem utilizadas. Eu tenho uma professora de informática que vem à minha clínica toda semana e a gente sempre tem novidades, sempre tem inovações, sempre tem uma troca assim, muito boa. Nós informatizamos o consultório já muito rapidamente, assim que nós tivemos a condição para isso e confiamos numa empresa que pudesse fazer isso de uma maneira mais integrada, com redes integradas dentro do consultório. Então nós nos comunicamos com secretária, com enfermeira, mesmo sem que o paciente perceba que está havendo essa comunicação. Muito importante o sistema de seguranças também, nós temos webcams localizadas em todos os locais, que inclusive gravam o movimento à noite, cadastro de pacientes para manutenção de procedimentos, com Excel ou mais recentemente até um programa informatizado, personalizado para nós. O nosso site foi criado em 2005 e durante um tempo chegou a ser o site médico um dos sites médicos mais visitados do Brasil. Nós que colocamos nesse site as aulas que nós damos em congressos e também fizemos uma área restrita para pacientes, para uma comunicação mais direta e também uma maneira de divulgar os procedimentos que nós fazemos e uma área restrita para médicos, para promover também essa troca de conhecimentos e materiais que não podem estar expostos ao público em geral. Sempre investimos em marketing e divulgação, seja com assessoria de imprensa e também alimentando pessoalmente nossas redes sociais, nosso Facebook, fanpage, Twitter, Instagram, LinkedIn, Google+, E também criamos grupos no Facebook, tanto para pacientes quanto para médicos, O nosso grupo Médicos Cosmetria Estética Facial Avançada foi criado essa questão de 4 anos e nós já temos mais de 2.200 médicos inscritos, existe uma troca muito grande. Para você então definir que tipo de carreira, como que você vai levar a sua carreira, você tem que ter muito delineado o seu perfil pessoal, que a partir do seu perfil pessoal você vai tratar o seu perfil médico, Então depende da quantidade de pacientes que você vai poder atender, com a qualidade e com um preço compatível com o mercado e compatível com o que você está se propondo a oferecer. O atendimento, você vai ter um atendimento mais humanizado ou mais técnico, mais resolutivo, mais rápido, mais imediato. Mas seja qual for o delineamento do seu perfil, é importante evitar vícios de atendimento. Por exemplo, consultas extremamente rápidas ou consultas que tenham um caráter impessoal, porque fica difícil você estabelecer um vínculo médico-paciente quando você faz consultas com essa característica. Estabelecer sempre metas de crescimento profissional. Você tem que saber onde se quer chegar e até onde se pode ir. Lembre sempre que o paciente satisfeito é o paciente fiel. O ideal seria que todos tivessem os nossos honorários desvinculados dos operadores de plano de saúde. No momento, isso não é possível. Então, a gente tenta se diferenciar no mercado para tentarmos angariar uma clientela que seja fiel a nós e mesmo que nós nos desvinculemos aos planos de saúde, que continuem fazendo seus tratamentos conosco. E eu lembro a vocês que pacientes que pagam diretamente pelos serviços
costumam ser muito mais exigentes, né, do que aqueles que vêm pelo livro do convênio. Então nós temos que oferecer serviços de qualidade crescente à altura das expectativas desse público. Então, para isso você tem que ter também uma equipe motivada. Então o treinamento e a motivação dos funcionários também é fundamental, que são a sua porta de entrada, né? E o ideal é que toda a equipe tente sempre superar expectativas. E para isso você vai oferecer para os seus funcionários uma progressão programada de renda, e isso também vai levar a uma maior satisfação profissional, né? Eventos. Aqui na clínica nós costumamos participar e organizar muitos eventos, com o objetivo de estreitar laços entre pacientes, fornecedores, colaboradores, colegas, levar informações, agregar conhecimentos e também aprimoramento profissional em eventos médicos, tudo reforçando a marca Adriana Schmidt, seja com o público, seja com os colaboradores, seja com os pacientes. Os eventos para pacientes nós chamamos Meet and Care, os eventos para convidados e sorteados via fanpage ou site Meet and Clinic, e eventos para a comunidade sempre que somos solicitados a falar de saúde, qualidade de vida, né, autoestima, enfim. E eventos para médicos na forma de workshops, aulas em pós-graduações ou os eventos que nós fazemos aqui na clínica, os Meet and Doctor. Tá? Então são eventos nos quais nós compartilhamos conhecimentos, nós conversamos, nós sentimos que fazemos parte de uma comunidade e que estamos fazendo a diferença na vida dessas pessoas, né? O Meet and Doctor, então, é o de sexta a domingo, onde nós recebemos médicos para aulas teórico-práticas. Então, o objetivo é o aprimoramento profissional bilateral, uma oportunidade de estabelecer e firmar laços de amizade e cooperação. Também não deixa de ser uma maneira de valorizar a minha equipe e ajudar também as pessoas, principalmente porque quando se trata de procedimentos, os pacientes também não pagam pelos procedimentos. A gente procurou criar um curso em que todos saiam satisfeitos dentro das suas expectativas, né? E a construção da clínica. Para que eu pudesse desenvolver tudo isso, a clínica Adriana Schmidt, o espaço físico da clínica Adriana Schmidt foi fundamental. Então, é um sonho de muitos anos que foi assim conquistado pouco a pouco, né, e que a gente conseguiu concretizar depois de mais de 20 anos de uma carreira bastante sólida, né? E nós fizemos toda uma divulgação e as pessoas foram acompanhando pelo Face, foi uma troca muito bacana. Essa concretização do sonho aconteceu em dezembro de 2013. Para que isso se tornasse realidade, nós tivemos que ter uma arquiteta e um engenheiro, principalmente especializado em clínicas médicas, uma secretária e uma enfermeira e auxiliar de limpeza já comprometidos com essa nova estrutura. Nós tivemos que contar com o auxílio de um administrador, um contador é fundamental, porque os entraves burocráticos são múltiplos hoje para uma clínica, né? A assessoria em enfermagem, que fizeram um treinamento técnico até para ajudar a gente nos POPs e nos alvarás da licença sanitária. Nós tivemos colaboração de assessoria de informática, técnica em enfermagem, esterilização de equipamentos médicos, tivemos artes gráficas para folders, cartões, também uma equipe foi mobilizada para fazer um vídeo institucional para passar na sala, na recepção, mensagem telefônica, assessoria de imprensa, os programadores de sites e, lógico, todos os serviços necessários para a implementação de uma clínica, que é o pedreiro, eletricista, marceneiro, encanador, enfim, até a questão dos uniformes padronizados, todos. Então é uma equipe muito grande que foi mobilizada para que as coisas saíssem a contento. Então, assim, para você selecionar a sua clientela, você tem que construir uma imagem. Para isso, você tem que ter investimento em formação e qualificação profissional, sua e da sua equipe. O paciente seleciona médico, mas o médico, antes de tudo, ele também seleciona a sua clientela. Como que ele vai selecionar a sua clientela? Sabendo qual é o perfil do seu consultório. Então, dependendo da localização, de disponibilidade de estacionamento, da comodidade, do conforto que você oferece ao paciente, né? Desde o som ambiente, de um ar refrigerado, a presença de revistas novas, né? Você vê a prioridade que o profissional dá na sua carreira, é aquele que, né, nos pequenos detalhes que você capta qual é a prioridade do profissional. Também respeito aos horários agendados, pontualidade, é o médico que está disponível para os pacientes quando eles precisam, né?
preços compatíveis com toda essa estrutura que você tem, com a sua qualificação e também compatível com os valores de mercado, né? E o perfil dos funcionários, que tem que seguir mais ou menos o perfil do médico para todos falarem uma mesma linguagem e agradarem ao mesmo tipo de público, né? Seus colaboradores têm que ter metas e objetivos em comum. E o seu relacionamento, acima de tudo, tem que ser ético com os pacientes ou mesmo clientes em potencial. Então, cuidado ao responder alguma mensagem via rede social, né? Ou se posicionar em determinados assuntos meio polêmicos, né? Temos que ter um relacionamento muito ético com a indústria farmacêutica e farmácia de manipulação, com os prestadores de serviço, com os fornecedores, um relacionamento pessoal e profissional com os colegas médicos, com a mídia, com o público em geral. Então, a amizade e o respeito, principalmente, são a base de todos os relacionamentos humanos. E nós devemos exercê-lo em todos os campos das nossas vidas. Eu acho que o que é justo para o médico é se colocar no lugar do paciente e fazer por ele aquilo que ele gostaria que fizessem por si próprio. Ter a consciência tranquila de que quando sai o paciente da sala, se fosse eu, se fosse a minha mãe, se fosse o meu filho, eu gostaria de ter recebido esse tipo de orientação, esse tipo de atendimento. Eu acho que as pessoas que têm essa conduta, que colocam o outro, o seu paciente, como prioridade, tendem a ser pessoas muito mais felizes e realizadas nas suas carreiras, independente do quanto que eles estão ganhando financeiramente com isso. Tá? Então, a seleção da clientela. Para começar, teu projeto arquitetônico tem que ser de acordo com o que você vai atender e o tipo de público que você vai receber lá. Há necessidade de um relatório técnico e aprovação da planta na Anvisa. Para isso é interessante você ter uma empresa especializada nisso. Para você obter o alvará de funcionamento fornecido pela prefeitura, daí aí entra o contador, a licença sanitária tem essas empresas que te dão essa assessoria, que fazem os POPs, que fazem o treinamento de toda a equipe, né, para fazer dentro dos termos técnicos, tudo certinho. E para a implantação das atividades, uma secretária, um assistente administrativo financeiro, um suporte informática, contadora, divulgação e, no nosso caso, também uma técnica em enfermagem. E para construir uma carreira de sucesso, defina o seu objetivo. O seu consultório, ele vai ser voltado ao atendimento de massa, de múltiplas pessoas, aquele consultório lotado que é voltado ao atendimento de convênio, ou é um consultório voltado a um atendimento mais personalizado, mais voltado para uma clientela, para angariar uma clientela particular, ou você vai estar numa clínica multiprofissional com outros médicos, né? E é importante você fortalecer o nome, o seu nome ou o nome da clínica que você representa, né? O do profissional depende basicamente de você, e de uma clínica depende de muitas variáveis, mas a mais importante é a padronização de condutas e que todos os médicos que estejam lá tenham um perfil semelhante e almejem uma clientela também semelhante, né? A simpatia para a fidelização do cliente no primeiro momento é fundamental. Então, simpatia desde o primeiro contato. Qual é a nossa porta de entrada? É a secretária. Então, valorize a sua secretária, né? O paciente tem que se sentir acolhido e respeitado desde o momento que ele liga para agendar uma consulta. Vamos anotar e documentar os dados pessoais também. É importante que nós saibamos de todos os dados da vida desse paciente. E principalmente pontuar os nossos tratamentos em bases sólidas e bem embasadas. Explicar sobre a doença, sobre os detalhes do tratamento, esclarecer as dúvidas. O paciente tem que sentir confiança, tem que sentir segurança. Só assim ele vai estar comprometido com o tratamento e com o seu resultado. Para uma carreira de sucesso, lembre que nós vivemos num mundo altamente competitivo. O acesso à informação é muito grande, os pacientes estão muito bem informados. Não existe mais um médico impositivo que vai prescrever sem explicar, sem justificar. Cada vez mais os pacientes estão participando das decisões terapêuticas do médico, estão tendo muito mais acesso à informação. Então, se você quer ir além,
você tem que se esforçar mais. Não pode desistir com os obstáculos, que são muitos, a gente leva ao longo na nossa carreira muitas surpresas, muitos tombos, né? Mas tem que se esforçar para ir além disso, não desistir com esses obstáculos. Selecionar as áreas que você tem mais afinidade, porque o que você tem mais afinidade é aquilo que você vai ter mais sucesso e você vai ser mais feliz. As coisas são mais fáceis quando você gosta delas. Então descubra o que você realmente gosta e se aprimore naquela área, né? Invista na sua qualificação profissional. A gente nunca pode achar que está bem, que chegou num nível que você só está para ensinar. Nós aprendemos muito e sempre, né? Investir muito então nessa qualificação e estar disposto mesmo a fazer a diferença. Para fazer a diferença, você tem que, em primeiro lugar, amar o que faz. Amar ser médico, gostar dos seus pacientes. É fazê-lo com ética, valorizar a sua equipe, estar cercado de pessoas que gostam de você, que gostam do trabalho que desempenham. Saber se colocar no lugar das pessoas, sejam clientes, colegas ou colaboradores. Inovar e compartilhar ideias. Estar disposto a aprender sempre. Trabalhar com paixão, porque que delícia que é a gente trabalhar com paixão. O dia que a gente mais gosta é a segunda-feira, porque vai ter uma semana inteira de conhecimento, de trocas, enfim, né? Trabalhar com essa paixão. Contar com profissionais que te assessorem nas áreas nas quais você não é tão capaz, né? Ter toda essa equipe. E ter foco, né, no que você faz de melhor e tentar fazer cada vez melhor. Então, para ser um bom médico, não bastam apenas postura, simpatia, acolhimento, respeito, pontualidade. Eu acho que isso ajuda muito de você estabelecer um vínculo com o paciente, ele ser mais colaborativo com o seu tratamento. Você tem que ter o domínio da informação, ter registros, ter uma base científica sólida, saber ouvir e valorizar as queixas do paciente, explicar sobre a doença e as opções do tratamento. Você ter atualizações periódicas, ter um relacionamento ético, então, com representantes, laboratórios, fornecedores e farmácias. Também muito importante, não se afaste do paciente nas complicações. Só não tem complicação quem não faz nada, né? Então, a gente está sujeito e é importante que o paciente sinta que você está ao lado dele e vai acompanhá-lo durante todo esse período. Está familiarizado também com a judicialização da medicina. Então, tem tudo muito bem documentado, termos de consentimento, tudo muito bem registrado. E tenha em mente, gente, que jamais se ganha mercado, jamais. Isso é uma verdade muito sólida e que eu pude aprender nos meus 25 anos de carreira. Jamais se ganha mercado desqualificando a concorrência. Então, respeite seu colega. Você não conhece a sua história, você não conhece a sua trajetória, você não sabe da sua vida. Então, assim, jamais desvalorizar, desmerecer, falar mal, desqualificar o seu colega, seja quem for, né? Eu acho que isso é muito importante. Então, mostrando aqui um pouquinho para vocês do nosso site, essa já é a terceira ou quarta versão dele, a gente está sempre atualizando, né? Procurando fazer ele de uma maneira mais interativa, tem um link com a fanpage da clínica também, né? E assim, sempre a gente deixa bem explícito assim, a nossa opção pela valorização da equipe. Então a gente nunca faz nada sozinho. Eu acredito que um profissional não tem sucesso quando ele é uma ilha, né? Então a gente tem uma equipe, tem que saber valorizar essa equipe. E aqui, um dos lemas da nossa clínica é que aqui seja um lugar onde todos se sintam bem. Então, está em nossas mãos a escolha e o privilégio de tornar a vida das pessoas melhor. E na Clínica Adriana Schmidt optamos por transmitir o conhecimento para os colegas de profissão que também queiram fazer a diferença na vida de outras pessoas. Então, por isso, foi criado o Meeting Doctor. É uma série de cursos para desenvolver habilidades e aprimorar conhecimentos em conjunto, combinando a vontade de aprender, a vontade de fazer com a vontade de transformar. E nós, como médicos, mais do que ninguém, somos os promotores de mais saúde, de bem-estar e, por que não dizer, de uma sociedade mais justa, mais humana e de um mundo melhor. Acho que a nossa profissão propicia muito disso. E a nossa contribuição, então, para auxiliar os colegas médicos e profissionais da saúde que desejam investir em consultório clínica própria, nós lançamos agora, neste mês de novembro, um livro, que é o Consultórios e Clínicas, Guia Prático para Aprovação e Operação,
que vai estar à venda na Livro Med, também aqui em Curitiba, na Livraria da Vila. E daí assim que contou com a participação tanto do engenheiro que ajudou a desenvolver, a registrar a planta na Anvisa, das enfermeiras que fizeram o treinamento para a vigilância sanitária e de todas as minhas colaboradoras, secretária, enfermeira, linguagem visual, tudo que eu acho que vai ser bem útil para quem está pensando em começar uma carreira. E lembrar dos nossos cursos que são abertos, dos eventos que a gente faz para os pacientes, assim, mas é muito questão do meu perfil pessoal de compartilhar. Porque a vida se faz esses pequenos bocados de alegria e poder compartilhar é muito bom. E eu garanto para vocês que o conhecimento, quando nós compartilhamos, ele se sedimenta, ele se amplifica, né? Ele se transforma. E além desse compartilhamento, a opção pela valorização da equipe sempre, né? Porque o nosso sucesso é o resultado do empenho de todas as pessoas que estão envolvidas, especialmente daquelas que estão em contato diretamente com você no dia a dia, né? A gente procura fazer o que pode por essa equipe. Então, e nós temos juntos, todos, o pessoal do site, a informática, enfim, as funcionárias, um olhar muito voltado assim para o futuro, né? E a gente tem, apesar de todo essa satisfação com a profissão, a gente tem em nós assim que nunca está tão bom que não possa melhorar. Então acho que a gente pode sim e deve tentar fazer cada vez melhor. Então ter os olhos para o futuro, né? Então aqui eu mostrei hoje a nossa trajetória, né, minha e da minha equipe, das nossas escolhas, e nós esperamos que sejam inspiradoras para vocês, tá? Eu coloco à disposição aqui a nossa fanpage, o nosso site e o nosso grupo médico, que é Médicos Cosmiatria Estética Facial Avançada, onde tem muitos assuntos, assim, onde a gente troca muitas ideias, é muito enriquecedor para todos. E eu agradeço a toda a equipe do Cobra Med por ter me selecionado para falar sobre um tema tão relevante para toda a classe médica. Então, muito obrigada e fiquem com Deus. Um beijo para vocês.